Olá pessoal, voltamos, semana 3, professor Charles, escola online. Já acostumaram, né galera? Hoje nós vamos continuar a nossa organização celular. Lembrando vocês que o PEST do primeiro ano não tem uma divisão por semana e eu fui dividindo por minha conta. Semana 1 você viu lá de 1 a 6, semana 2 de 7 a 10, então hoje nós começamos pela 11. Show? Mas antes de começar, abram suas cortinas e, por favor, vai lá, se inscrevam e ativem as notificações do nosso canal. Dá uma olhadinha lá que tem um monte de coisa legal de biologia, química, física e história. Daqui a pouquinho vai ter tudo que vocês vão precisar. Beleza? Gente, hoje nós vamos fazer diferente. Hoje eu vou sair daqui, vou para o meu quadro, vou te mostrar uma teoria legal, imprescindível para resolver esses exercícios e aí a gente volta para as nossas atividades, ok? Podemos? Então, ó, conta aí. 1, 2, 3, fui! Voltei, galera. Como eu havia dito para vocês, vamos fazer aqui um apanhado de informações que a gente precisa para essas atividades. Começando pela estrutura do DNA. A molécula de DNA tem uma estrutura que nós chamamos de dupla hélice. Então aqui está, dupla hélice do DNA. Essa estrutura foi, digamos, descoberta, mostrada à biologia no ano de 1953 por Watson e Crick. James Watson e Francis Crick disseram para nós que o DNA tem uma estrutura em dupla hélice, que parece muito uma escada retorcida. Os degraus dessa escada seriam ligações de hidrogênio entre bases nitrogenadas. Você fala, poxa Charles, eu entendi a parte da dupla hélice, eu não estou entendendo esse negócio de base nitrogenada. Segura aí, tá aqui ó. O DNA e o RNA são ácidos nucleicos. Eles são compostos de nucleotídeos. Aqui eu vou mostrar a vocês um nucleotídeo do DNA. Olha só. O nucleotídeo possui um fosfato, possui uma pentose, que é um carboidrato de 5 carbonos, chamado desoxirribose. E, ligado à pentose, nós temos bases nitrogenadas. Adenina, timina, citosina e guanina, que vão virar A, T, C, G. Se você unir essas três partes, você forma um nucleotídeo. Se você pegar vários e vários nucleotídeos, você forma um DNA ou um RNA. Com essas bases nitrogenadas, com essa pentose, chamada desoxirribose, você tem um nucleotídeo do DNA, que é o meu objetivo nesse momento de mostrar. Portanto, essa molécula é composta de vários nucleotídeos. Você poderia dizer que o DNA é um polímero, uma coisa grande, feita de vários monômeros, ou seja, nucleotídeos, unidades. A primeira parte é essa. A segunda parte é ter certeza que você realmente entendeu o que eu disse. Eu peguei um pedaço da molécula e ampliei. Acompanhe. Fosfato, pentose, base nitrogenada adenina. Esse é um nucleotídeo. Fosfato, pentose, base nitrogenada citosina. 2 nucleotídeos. Vou unir mais um para baixo. Fosfato, pentose, base nitrogenada timina. 3 nucleotídeos. Fosfato, pentose, base nitrogenada guanina. 4 nucleotídeos. Forma uma cadeia. No entanto, olhando a dupla hélice, você percebe que o DNA possui 2 cadeias. Aqui está a outra cadeia. Base, pentose, fosfato. Base, pentose, fosfato. Base, pentose, fosfato. E por último, base, pentose, fosfato. E 2 cadeias interagindo porque as bases nitrogenadas estão voltadas para o seu interior e elas estão ligadas de forma complementar. O que é essa complementariedade? É dizer que a adenina sempre se une à timina, formando 2 ligações de hidrogênio. E a citosina sempre se liga à guanina,
formando 3 ligações de hidrogênio. Essa é uma parte que você tem que decorar. E às vezes nós colocamos propostas como Aguinaldo Timóteo, Gal Costa, 2 grandes artistas aí do universo brasileiro. É uma boa forma de decorar. Há outras propostas de frases também, mas eu digo a vocês, isso é muito usado e vocês devem se apropriar desse conteúdo o quanto antes. Beleza? Aqui eu simplesmente resumi o que eu descrevi. As 2 cadeias se unem por meio das ligações de hidrogênio entre as bases. A com T, C com G. E os traços que eu coloquei representam exatamente o número de ligações de hidrogênio entre as bases de forma específica. Show? É isso que eu tinha que falar para vocês para a gente poder fazer as atividades. Agora eu vou voltar para lá, beleza? Então, ó, fui! Voltei, galera! Então, depois de toda essa teoria, a gente vai fazer as atividades aplicando a teoria. E se você esqueceu da teoria, eu trago novamente dentro da atividade, ok? Então, atividade número 11. PUC. De outro lado, o galardão de Química ficou com os inventores de ferramentas para estudar proteínas, os verdadeiros autores do drama molecular da vida. É verdade que a Fundação Nobel ainda fala no DNA como diretor da cena, a comandar a ação das proteínas, mas talvez não seja pretensioso supor que foi um lapso e que o sinal emitido por essas premiações aponta o verdadeiro futuro das pesquisas biológicas e médicas muito além do genoma e de seu sequenciamento, uma simples soletração. O autor refere-se às proteínas como os atores do drama molecular e ao DNA como diretor de cena. Essa referência deve-se ao fato de começamos a nossa revisão teórica agora há pouquinho no quadro falando exatamente isso. Gente, tem que ficar na sua cabeça o seguinte, o DNA, ele produz RNA, ele comanda a síntese do RNA. Esse processo se chama transcrição. Posteriormente, o RNA, ele determina a síntese de uma proteína. O processo se chama tradução. Então, o que eu tenho que saber, Charles? O que é mais importante, Charles? Que você lembre que o DNA comanda a síntese de proteína. E dessa forma ele faz valer as suas vontades. Ok? Então, meus amigos, ele diz que essa referência deve-se ao fato de não ocorrer uma correlação funcional entre DNA e proteínas no meio celular. O DNA controlar a produção de proteínas e também atuar como catalisador de reações químicas celulares. O material genético ser construído por proteínas. As proteínas não terem controle sobre o metabolismo celular. O DNA controlar a produção de proteínas e estas controlarem a atividade celular. Que resposta você marcaria? Letra? Eu tenho certeza que você iria na E. Gente, as proteínas comandam a atividade celular, comandam o metabolismo celular, principalmente as enzimas, como eu disse para vocês na aula da semana 2. Atividade número 1 foi resolvida no quadro agora há pouco. Tranquilo, né, gente? Bem facinha? Atividade 2 é uma atividade de cálculo. Para fazê-la, você depende de saber que, primeiro, o DNA é feito por 2 cadeias de nucleotídeos. E que os nucleotídeos eles se ligam entre si de uma forma permanente. ATCG ou ATGC. Lembra? Aguinaldo Timóteo, Gal Costa. A com T, C com G. A partir daí já não é mais uma questão de biologia, passa a ser uma questão de matemática. Vai comigo. Se o total de bases nitrogenadas de uma sequência de DNA de fita dupla, quer dizer 2 cadeias, é igual a 240, e nela existem 30% de adenina, o número de moléculas de guanina será... Então, olha só, gente, 30% é adenina. A adenina se pareia com timina. Então, eu já posso dizer o seguinte, observem bem, ó, 30% de adenina, 30% de timina. Agora, observem que 30% de adenina mais 30% de timina determina 60% das bases nitrogenadas desse meio. 60% então é adenina e timina. Quer dizer que 40% é guanina e citosina.
Compreenderam até aí? Logo, eu tenho que fazer um cálculo agora em cima desse percentual. Qual é o cálculo? Olha, se 40% é guanina mais citosina, então quer dizer que guanina é 20. Eu fecho tudo fazendo um cálculo de 20% de 240 e acho 48 bases nitrogenadas do tipo guanina. O que tem de biologia nisso, Charles? Repito, o que tem de biologia? Você saber que a adenina se pareia com timina, Agnaldo, Timóteo. E guanina se pareia com citosina, Gal, Costa. Ok? Show? Atividade 13, gente. No esquema abaixo, sobre a estrutura do DNA, os números 1, 2, 3 representam, respectivamente, essa atividade é bem teórica. E relembrando o quadro, eu trouxe aqui para vocês. Olha só, eu vou delimitar um nucleotídeo. Eu estou delimitando um nucleotídeo, ó. Um nucleotídeo. Observem só. Esse aqui é o grupo fosfato. Estou marcando o grupo fosfato com X. Agora estou marcando a pentose, que no DNA se chama desoxirribose com X. E aqui está a base nitrogenada, estou marcando também com X. Nesse nucleotídeo, fosfato mais pentose mais base nitrogenada, eu tenho um nucleotídeo, e nesse nucleotídeo, desculpem, eu tenho a guanina. Galera, a questão é altamente teórica. Mas observe que ele quer na ordem 1, 2, 3. 1 é o grupo fosfato, 2 é a pentose, que é um carboidrato de 5 carbonos, e 3 é a base nitrogenada, o que nos dá a resposta, letra C. Tal como nós ampliamos o DNA no quadro, está aí a questão 13 também. Agora eu quero mostrar a 14 antes de ir para ela. Observem a figura teórica que eu trouxe para vocês. Estão vendo aí? As bases nitrogenadas interagem por meio de ligações de hidrogênio, ok? E como eu já havia feito no quadro, agora eu vou para 14. As ligações de hidrogênio são estabelecidas entre ATCG. Mata a questão. Testes genéticos. A ciência se antecipa à doença. Com o avanço do mapeamento de 100 mil genes dos 23 pares de cromossomos do núcleo da célula, projeto Genoma, iniciado em 1990 nos Estados Unidos, já é possível detectar por meio de exames de DNA, ácido desoxirribonucleico, a probabilidade de uma pessoa desenvolver uma doença. Fato, isso foi falado em 1997 e hoje, no ano de 2020, nós fazemos isso sim. Sabe-se que o citado mapeamento é feito a partir do conhecimento de sequências de bases no DNA. O esquema abaixo, que representa o pareamento típico de bases encontradas na molécula de DNA, é, gente, muito simples, né? Letra A, existe pareamento CG, galera? Sim, Charles. Existe pareamento AT, galera? Sim, Charles. Observe se a letra A tem todos os pareamentos corretos. Deu tempo, né? Tudo correto. Além disso, você poderia se perguntar, o que são os traços? Lembra, galera? Os traços representam ligações de hidrogênio entre as bases. Citosina e guanina estabelecem 3. Adenina e timina estabelecem 2. AT, 2 ligações de hidrogênio. CG, 3 ligações de hidrogênio. A gente já achou a resposta. Mas vamos achar os erros na B, C e D? B, CG, tá vendo? Aliás, CC, né? Eu estou olhando a letra C achando que estou olhando a B. Na B, C com C, A com A, T com T, G com G, isso não existe. Observe a C, agora sim, a C. A com G, C com T, as ligações de hidrogênio todas erradas. Observe a T, pessoal, a D. T com G, A com C, os pareamentos estão incorretos, inconsistentes. Por isso, nós marcaríamos a A tranquilamente e vamos à atividade 15. Você já deve ter observado um inseto caminhando na superfície da água de uma lagoa. A propriedade da água que permite que a pata do inseto não rompa a camada de água é, obviamente que você já viu isso. Essa propriedade, galera, que nós chamaremos de tensão superficial,
já está no slide para vocês. Olha a parte teórica. Ela existe devido à adesão entre as moléculas de água. Elas formam literalmente uma rede. Isso é resultado das ligações de hidrogênio que se estabelecem entre as moléculas. Os insetos que não quebrarem a tensão superficial da água podem se deslocar sobre a água, como se fosse uma rede, caminhando sobre ela. A atividade 15 ela sai um pouquinho do tom que nós estávamos seguindo nessa terceira semana. Mas enfim, a teoria é bem simplesinha, né? As moléculas de água interagem, ligam-se mutuamente. Olhem para a imagem e estabelece uma tensão. Caso o inseto não quebre a tensão, ele pode andar sobre essas moléculas como se fosse realmente uma rede. Essa atividade 15 finda a nossa terceira semana. Moçada, vai lá no canal, assista as aulas teóricas e dá uma olhadinha na nossa quarta semana, beleza? Beijão para vocês, cuidem-se. Até mais, galera!